foi muito detalhado. Entre Alemanha e França, semifinal da Copa do Mundo de 82 em Sevilha. Foi o primeiro momento que a gente teve aí. Olha, eu tive uma pequena quedinha no sinal, mas já voltou, agora estamos realmente em definitivo. Deixa eu colocar o Zé Fernando Rabechini aqui, que o Zé Fernando vai deixar essa linha em pé aqui. Ô Zé Fernando, Copa do Mundo de 1970, você ouviu pelo rádio com aquele trio Fiore Gilhote, Pedro Luiz e Joseval Peixoto, um da Rádio Nacional, um da Rádio Bandeirantes, um da Rádio Jovem Pan, ou você já assistiu pela televisão a final da Copa de 70? Aliás, tem um detalhe também, a Rádio Tupi transmitiu, mas ela tinha um canal exclusivo, depois eu até vou falar com o Thiago sobre isso. Diga, Zé Fernando, como é que se viu a Copa de 70, Zé Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Wander, boa tarde, Thiago, queridos internautas. Eu assisti na casa do meu avô pela televisão. Eu assisti a maioria dos jogos lá, mas eu ouvi as outras transmissões que se fazia de outras partidas, não do Brasil, que não eram transmitidas. Foi a primeira vez, era televisão, novidade, então eu assisti a Copa do Mundo de 70 na casa do meu avô Lívio. Afinal, algumas partidas eu assisti em casa mesmo. E quando ele fala Lívio aqui, o Thiago, é Lívio Taliassacchi, que foi prefeito aqui de São Roque, e o acesso de São Roque a Castelo Branco leva o nome do avô do nosso Zé Fernando aqui, Lívio Taliassacchi, né? E aí diz que na casa do Zé Fernando assistindo o jogo lá, para não perder aquele momento Vander Luiz, que você conhece também, Thiago, estava assistindo o jogo lá na casa do seu Lívio, e quando o Pelé fez aquele gol de empate de cabeças, que foi um alívio na casa do Lívio, viu, Thiago? Foi o segundo. O Pelé abriu, 1-0. O Pelé abriu o placar. O Pelé abriu, verdade. A Itália empatou. Empatou isso. É isso aí. Uma falha de Clodoaldo, que deu um toque de calcanhar. Mas podia, naquele time lá podia. Ô Thiago, quem que transmitia pela televisão? Teve um pool também, quem que narrava para São Paulo? Ô, Wander, olha, e eu tô com o livro aqui em mãos, eu fiz questão de fazer um capítulo específico, né, contando as transmissões da TV e do rádio. O título desse capítulo é Som, Imagem e uma Conquista Imortal. Na televisão, essa história é sempre muito interessante, porque as pessoas que se lembram da Copa de 70, isso está muito na memória das pessoas. As pessoas se lembram das vozes, né, dos narradores, quem transmitiu a Copa do Mundo. No caso da televisão, é curioso que do México vinham apenas um som e uma imagem, né? E as emissoras de televisão fecharam as cotas de patrocínio, claro, com o apoio do regime militar, com o apoio do governo brasileiro. E aí nós tínhamos, de um lado, a TV Tupi, do outro lado, a Rede Globo, e as emissoras independentes, que englobavam lá a Record, a TV Excelsior, né? E aí nós tivemos os narradores dividindo os tempos das transmissões. Nos Jogos do Brasil, nós tivemos o Geraldo José de Almeida pela Globo, nós tivemos o Fernando Solera pela Bandeirantes, tanto é que ele foi muito sortudo, ele narrou o segundo tempo inteiro da final contra a Itália, né? E na TV Tupi nós tínhamos o Walter Abrão e o Oduvaldo Cosi, ou seja, a própria Tupi, entre eles se dividiam nos tempos, né? Então, normalmente, o que acontecia? Um narrador fazia a abertura, o intervalo e o encerramento, o outro fazia o primeiro tempo e o terceiro narrador fazia o segundo tempo. Então, na televisão foi o pool de transmissões da TV com apenas um som e uma imagem vindo do México. Para o rádio, como nós estávamos falando, aí nós tivemos não só um canal de áudio só, mas eram 5 grupos, 5 pools do rádio, né? Eu até cito aqui para você, o pool do Joseval com o Pedro Luiz era a rede número 4, chamada de Rede da Copa, Jovem Pan, Bandeirantes e Nacional. A rede número 1 era da Tupi, a Guarani de Belo Horizonte e a Rádio Clube de Pernambuco. Os narradores do Alcei Camargo, Haroldo Fernandes, J. Júnior pela Guarani,
A rede número 2 tinha Continental, Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e a Vera Cruz e a Guaíba de Porto Alegre. Os narradores Clóvis Filho, Pedro Pereira. E a rede número 3, que é uma das redes mais famosas, Globo Nacional do Rio e a Gaúcha de Porto Alegre, Valdir Amaral e Jorge Cury. Temos a rede 4, que é a rede do Joseval, com Pedro Luiz e o Fiore Giliotti. A rede número 5, que tinha a Mauá do Rio de Janeiro e a Itatiaia de Belo Horizonte, Orlando Batista, Viribaldo Alves. Então, o rádio tinha essa divisão em 5 canais, ao contrário da televisão, que era apenas um canal, um som e uma imagem, né? Olha que interessante, hein? E se tem comentaristas da TV? Se tem aí, se tem os comentaristas? Então, os comentaristas da TV, junto com o Geraldo José de Almeida, nós temos o Geraldo José de Almeida, a gente tem o Leônidas, que comentava ao lado do Fernando Solera, né? O Leônidas estava pela TV Record naquela época, né? O Saldanha era o comentarista do Geraldo José de Almeida, e a Tupi nós tínhamos o Rui Porto, e tínhamos outros comentaristas que também se revezavam. O Mário Moraes, por exemplo, se revezava com os comentaristas, no caso da televisão. E o rádio tinha... Eram muitos os comentaristas, né? Tem os nomes aí, alguns? Temos alguns nomes aqui. Deixa eu só achar aqui o próprio Cláudio Karsug. Aqui, os comentaristas, no caso da rede da Copa, né? O Karsug, o Mauro Pinheiro e o Mário Moraes, né? No caso lá do Rio de Janeiro, nós temos o Luiz Mendes, né? O Zoulo Rabelo, e nós tínhamos o Gol Legal. O Mário Viana com 2 N's. Era o comentarista de arbitragem da Rádio Globo. E é interessante que aqui nesse capítulo eu transcrevo algumas pérolas das narrações. E aí o Mário Viana, em um determinado momento na final, ele estava tão irritado com a arbitragem do Rudi Glockner, que é um árbitro da Alemanha Oriental, ele gritava assim, Ratazana, Ratazana. Muito bom, né? Muito bom. Ô Zé Fernando, acho que você até chora quando ouve isso, hein, Zé Fernando? Olha, quase, viu? Tem que segurar. Mas eu tinha acho que 14, 15 anos quando foi a Copa do Mundo de 70. Então e eu tinha assistido a primeira Copa de 66. Um garotinho que tinha certeza que o Brasil ia ganhar todos os jogos. Imagine a frustração, né? E depois veio a Copa de 70, então eu acompanhava com radinho o dia inteiro. Quando tinha as transmissões pela televisão, não perdia uma. Então e depois também colecionei muitas histórias. Eu fui um grande colecionador de revistas de esporte, Placar, entre outras, né? Então, aliás, as histórias, você deve, sem dúvida, eu vou comprar o seu livro e quero... Opa, já achei um comprador, hein, Tiago? Já achei 2 aqui, comigo 3, tá indo o negócio, viu? A minha geração adora essa Copa, ela simplesmente adora. A minha geração não viu 66, viu muito pouco de 66 e viu 70. E as que vieram depois, talvez a que encantou um pouquinho... Bom, de 74 e 82 também eram boas seleções, de 78. Mas as que ganharam, sem querer ser saudosista, sei lá, não tinha o futebol que encantava como tinha de 70, né? Agora, Tiago, tem o rádio, tem a televisão, e você dedica um espaço também para os jornais e revistas, como é que é? A Manchete, muito forte, eu acho que até tenho lá em casa uma manchete de quando o Brasil foi campeão, manchete esportiva, né? A Placar, que estava começando com a corda toda, os jornais, né? A Gazeta Esportiva, o Globo, o Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro, o famoso Jornal Cor-de-Rosa. Se dá um espaço aí também para a imprensa escrita, Tiago? Sim, inclusive em cada capítulo, quando eu falo dos jogos do Brasil, eu coloco as manchetes dos jornais da época, o Globo, o Estadão, a Folha, tanto é que quando o Brasil ganha da Inglaterra no segundo jogo, e aí tem aquela famosa troca de camisas entre o Pelé e o Bob Moore, né, que era o capitão da Inglaterra, que tinha erguido a Jules Rimet na Copa de 1966, o Globo traz uma manchete muito interessante, dizendo que Bob Moore enxugou as lágrimas na camisa de Pelé.
Então é muito legal você resgatar esses textos, né, que ficam muitas vezes perdidos no tempo. E você citou a revista Manchete, Wander. A Manchete é, sem dúvida nenhuma, de todas as revistas que eu pesquisei, tem a Manchete, a revista O Cruzeiro. A Manchete, visualmente, era a revista mais bonita, com muitas fotos em cores, inclusive, da seleção. É uma pena que eu tentei, para o livro, ver se alguém tinha os direitos da Manchete, mas como a Manchete está nesse imbróglio aí até hoje, da falência da TV Manchete, da Block, não sei o quê, eu não consegui achar uma pessoa que pudesse me dizer, olha, quem que eu posso comprar? Porque, né, você não pode reproduzir simplesmente foto que você não tem os direitos, né? Mas, e os textos da revista Manchete são textos muito completos. E o que me chamou a atenção nos textos da revista Manchete foi uma entrevista do João Avelange na revista Manchete, que faz a alusão à comemoração, ao título de 70, e aí me surpreendeu muito, porque abertamente o João Avelange agradece um a um aos patrocinadores da CBD, atual CBF. Então, indiretamente, são os patrocinadores da seleção brasileira. E quase todos os patrocinadores são bancos. Bancos daqui, banco dali, bancos públicos, bancos privados, e mais ou menos eram os banqueiros que ajudavam o regime militar, né? Então, a conquista da Copa de 70, claro que a gente tem que separar o futebol dos militares, mas há muita participação dos militares nessa estrutura da seleção, até mesmo a preparação física da seleção, que foi a melhor da Copa. Tanto é que o Brito foi o jogador mais bem preparado. Com o Carlos Alberto Parreira, né? O Parreira, o Cláudio Coutinho, que era um militar. Cláudio Coutinho. O Parreira era auxiliar, né? O Parreira era um auxiliar. O Parreira não é militar, né? Não era militar. Então você tem os militares chegando na beira do gramado, né? Mas então esse trecho da revista Manchete que está reproduzido aqui no livro, né? É uma parte que me chamou muita atenção ao pesquisar essas revistas da época, né? Eu vou passar para você, Alan Sossi, mas essa questão de direitos autorais, se você tem um material, quer colocar uma foto, e aí, mas não existe mais a empresa, né? Se tem fotos do arquivo de São Paulo, como é que é isso? Para fazer um livro, muitas vezes acaba sendo inviabilizada a ideia, porque se não consegue comprar essas fotos, ou pelo menos ter autorização, né, Tiago? É verdade, é muito difícil, os direitos autorais são muito chatos, né? Vocês conhecem, obviamente, aquela foto célebre, né, do Pelé dando soco no ar e atrás dele o Tostão e o Jairzinho, né? Uhum. Essa foto é uma das fotos, essa foto faz parte da revista Manchete e é interessante que eu pesquisei essa foto, eu vi que, acho que o jornal o Globo reproduziu essa foto e o fotógrafo processou o jornal o Globo, ou seja, não foi nem a revista Manchete. Essa foto não é do Lemir Martins? Eu acho que é também. No caso aqui, a foto do livro também é do Lemir Martins, ó. É uma foto muito bonita que estão todos os jogadores de costas, né? Só que essa foto aqui foi a única foto que nós compramos do acervo da Placar, né? Então nós pagamos os direitos autorais e para você colocar uma foto dessa na capa é mais caro ainda, né? Mas quase todas as fotos que estão no livro são do Arquivo Público do Estado, que tem origem o jornal A Última Hora, do Samuel Weiner. E já que os direitos estão com o Arquivo Público do Estado, você não precisa pagar, porque o Arquivo Público do Estado, como o nome diz, é uma instituição pública, que não pode cobrar um pesquisador. Então você vai lá, eu fui lá, fiz uma pesquisa, vi as pastas deles, eles têm um arquivo muito legal, né? E aí eu separei as fotos e eles me mandam, eu assino um termo, eles me mandam, né? Que eles querem saber, obviamente, qual que é a finalidade, né? Mas então aí foi um livro, vamos dizer assim, low cost, né? E isso é bom porque barateia o livro e dá o acesso para as pessoas que têm vontade de comprar e se inteirar, no caso aqui da Copa de 70, né? Deixa eu só falar dessa foto que tem aí, a famosa foto que o Berrache falou, do Pelé dando soco no ar e com o Jairzinho e o Tostão correndo. Tá aqui, ó. O nome do fotógrafo é Carlos... Não é o Lemir. Não é o Lemir, é Carlos Orlando Novaes Abrunhosa.
autor da foto comemorando o gol. Estava rolando um processo lá no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro negou a apelação da Infoglobo a condenar a empresa a pagar indenização danos morais de R$ 93.700.000 pelo uso da foto. Você vê? Você imagina se você coloca uma foto dessa num livro, você responde a um processo. Você tem que escrever mais 10 livros, né, Tiago? Apesar que o que você está ganhando aí, 10% você pagava isso daí, viu? Aliás, é uma coisa a falar isso aí. Vou escrever livro no Brasil, o cara acha que ganha dinheiro. E é um trabalho desgraçado, né? É uma conquista pessoal, né, Tiago? Você faz isso e botou dinheiro no bolso. Né? Muitas vezes você acaba botando o dinheiro no bolso. Eu me lembro que no meu primeiro livro eu que contratei o revisor, para você ter uma ideia. A editora não tinha nem o revisor para te oferecer, né? Então mais a sua satisfação pessoal. As pessoas muitas vezes encontram o livro na internet. Vamos supor, se alguém for pesquisar Copa de 70, é possível a pessoa dar um Google lá e acaba encontrando o meu livro e tal. É sempre interessante ter uma coisa dessa no seu nome, né? E hoje, com essa história do mercado digital, do mercado de livro está migrando todo para a internet, né? Então é difícil. Eu mesmo compro muito pouco hoje livro físico. Eu acabo lendo mais no Kindle, porque é mais fácil, é mais barato também, entendeu? Infelizmente é o caminho, né? Faz a pergunta, Alan, senão não deixa fazer. Até em relação ao livro, se existe entrevista, se você entrevistou algum jogador ou pessoas da época, e também a diferença das entrevistas com os jogadores na época de 70 e para a atualidade, né? Que hoje a gente vê os jogadores melindrados, com os assessores ali. Como que é essa diferença e quais entrevistas tem no livro também, Thiago? Primeiro, o Alan, falando sobre a época, né? Eu conversei... O meu grande mestre é o Joseval Peixoto, né, que transmitiu a Copa pela Jovem Pan, e ele sempre me contou muito a história da Copa de 70, e ele dizia que, claro, o acesso aos jogadores era muito mais fácil. Apesar dos militares muitas vezes blindarem os jogadores, tinha dia e horário certo para você ter contato com os jogadores, né? Mas era um contato muito mais fácil. Você não tinha um assessor de imprensa, você não tinha que pedir autorização. Todos os dias os jogadores estavam todos lá disponíveis para dar entrevista para os jogadores, para os jornalistas, ao contrário de hoje, né? Eles escolhem um jogador para falar, um técnico que vai falar, e é numa coletiva, todo aquele aparato com o fundo para as emissoras pegarem a imagem. No caso do Brasil, não, né? No caso do Brasil de 70, acabava o treino, todos ficavam disponíveis lá dos jornalistas. E o Joseval Peixoto conta uma história muito interessante, que o Geraldo Blota, que era o repórter de campo da Jovem Pan, era muito amigo do Rivelino. E aí o Geraldo Blota, para não perder nenhum lance, ele dava um gravador de pilha para o Rivelino, e o Rivelino, dentro da concentração, fazia lá uma brincadeira com os outros jogadores, uma entrevista com os outros jogadores, e devolvia a fita para o Geraldo Blota, e a Jovem Pan usava no ar, né? Isso é muito interessante. Agora, em relação a entrevistas, esse é um livro que eu não erro em dizer que esse é um resultado de 30 anos, pelo menos, de pesquisa, né? E nesse período inteiro, eu entrevistei alguns jogadores, tanto pela Jovem Pan, tanto pela Eldorado, né, a rádio que eu trabalhei antes. Eu já entrevistei o Jairzinho, já entrevistei o Tostão, já entrevistei o próprio Rivelino, já entrevistei o Félix, entrevistei o Brito. Então, muitas daquelas entrevistas que eu já tinha, eu usei para esse livro. E eu aproveitei também muitas entrevistas concedidas por esses jogadores para a imprensa da época, né? Eu acho que isso é o mais legal, você recuperar o calor da hora, né? Tem até uma declaração interessante do Everaldo, né? Já falecido, lateral esquerdo da seleção, um repórter fazendo uma brincadeira com ele, e ele falava, olha, eu queria mandar um abraço para o presidente Médici, o presidente Médici é meu chapa. Ele era o único gaúcho da seleção e o Médici era gaúcho, né? Então, eu acho que você fazer essa pesquisa, misturar o que você já fez de entrevistas com as entrevistas de época, acho que essa mistura é muito legal. Aliás, você falou do Everaldo, era o único jogador do Rio Grande do Sul, né? De um time do Rio Grande do Sul gaúcho, né? Ele jogava no Grêmio, né? Tanto que a bandeira que a gente tem do Grêmio, a gente tem uma estrela na bandeira do Grêmio, e é a bandeira justamente pro Everaldo do título de 70. Né? Tem esse detalhe. Ele que morreu num acidente de carro logo após acho que em 74 ele já tinha falecido. Aliás, felizmente,
poucos faleceram, né? Tem o capitão Carlos Alberto Torres, o Félix, que faleceu. A filha do Félix é sempre uma boa entrevista, ela sempre fala do pai dela e das injustiças, né? Tanto que tem uma história que... ela falou isso pra você, que quando acabou o Brasil campeão, o Félix queria achar um telefone, aí falaram, tem lá no fundo lá do estádio, que ele queria ligar pra filha e falar, filha, o frangueiro é campeão do mundo. Diz que tem uma história assim, né, Tiago? Essa história tá no livro, né? A filha dele, a Patrícia Venerando, inclusive eu mandei o livro para ela essa semana, ela tá para receber, logo ela vai mandar uma foto com o livro, né? E ela contava que o pai dizia, olha, eu sou um goleiro campeão do mundo, a imprensa sempre me criticou, aliás, eu fazendo essa pesquisa na imprensa, o que a imprensa, até hoje, né, fala do Félix, mas o que a imprensa criticava o Félix, e eu acho isso, né, Vander, lamentável, né? Se o Brasil execra um goleiro campeão do mundo, imagina o Barbosa, em 1950. É muito triste, né, o que se faz com os jogadores, a falta de reconhecimento. E só vendo aqui, o Everaldo morreu em 74. Ele é o primeiro tricampeão a morrer, ele morreu num acidente. E você vê a tragédia, né? Ele tem uma filha que está viva, que é a Denise. Inclusive, eu mandei o livro para ela também, ela não recebeu, ela vai receber nos próximos dias. E o Everaldo morreu, se eu não me engano, a esposa do Everaldo morreu, só ela que sobreviveu para contar a história do pai. Veja só, que coisa triste, né? O Félix já morreu, como você destacou, o Carlos Alberto, dos reservas, o Fontana, né, morreu. O Fontana morreu de ataque cardíaco, diziam que ele era muito nervoso, né, Wander? Mas quase todos estão, o Carlos Alberto, né, mas quase todos estão aí para contar a história. Do meio para frente, todos estão, né? O Clodoaldo, o Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino. O Milton Neves que sempre fala, o Everaldo morreu dirigindo um Dodge Dart. Era um carrão da época, né, o Zé Fernando? Era um carrão da época, ele tava, se não me engano, ele estava fazendo campanha política para tentar se eleger deputado estadual, uma coisa assim, e acabou batendo o carro, né, numa dessas viagens lá que eles faziam para o interior, ele bateu o carro e depois, se eu estiver errado, o Thiago me corrige, mas me parece que era isso. Ele tinha, até eu puxei aqui, ele tinha só 30 anos, né? E eu tinha esquecido desse detalhe super triste. A esposa faleceu no acidente também, né, Tiago? Que coisa terrível, né? E falou que ficou. O Everaldo nasceu no dia 11/9 de 44 e morreu no dia 27/10 de 74. Né? Ele tinha acabado de completar 30 anos. Poxa, que coisa. É verdade. E outra coisa, eu depois só vou colocar um videozinho rapidinho aqui, que o Brito também o pessoal falava mal dele, né? Que ele batia muito, que não sei o quê, mas você falou melhor preparo físico, né, Thiago? O melhor preparo físico, diziam que o Brito errava muito, era muito pé de chumbo, né? Pé de bota, pé de granja, sei lá o quê, né? Mas ele era um jogador muito eficiente, né? Um jogador que marcava, enfim. A zaga do Brasil tinha as falhas, né? O próprio Carlos Alberto saindo, tem um lance muito célebre da estreia do Brasil contra a Tchecoslováquia. O Brasil já está perdendo por 1-0. Aí tem uma saída do Carlos Alberto que por muito pouco a Tchecoslováquia não faz o segundo gol, que aí podia completar ainda, ia complicar ainda mais a situação, né? Mas era uma seleção, como eu falei na nossa primeira parte, era uma seleção muito solidária, né? Uma seleção que todos ajudavam a atacar, todos ajudavam a defender. Só o Tostão era muitas vezes comprometido, porque ele ficava mais na frente, jogando à frente dos zagueiros, né? Mas a seleção era uma seleção muito versátil, né? Tanto é que o quarto gol do Carlos Alberto, que para mim é o gol mais bonito daquela seleção, você vê, tem o Clodoaldo que dá aquele drible em 4 jogadores da Itália, ele toca para o Rivelino que está aqui na esquerda, e o Rivelino dá um pouco mais para frente para o Jairzinho praticamente na esquerda. O Jairzinho saía para a esquerda e abria espaço para a chegada do Carlos Alberto, né? Então era uma seleção muito versátil também, Wander. E isso é importante demais a gente relembrar. Nossa, a seleção de 70, a gente fica 60 anos falando aqui. Zé Fernando, você tem mais uma colocação, Zé Fernando? Haja visto que tinha na escalação 5-10, jogando junto e harmonicamente, uma maravilha, né? Hoje em dia, não, essa equipe pende muito, que só tem jogador canhoto, destro. Naquela seleção tinha 5-10 e jogavam
em perfeita harmonia, né? E o Piazza, né, completando, talvez vocês se lembrem, mas não comentaram, mas o zagueiro era para ter sido o Dias, o quarto zagueiro. Mas ele já estava com problema de coração grave, já. Tanto que ele foi campeão em 70 pelo São Paulo, fez 2 ou 3 partidas, o resto ele ficou no estaleiro e tal. E eles improvisaram o Piazza, porque o Fontana sabia bater. Sabia não, ele era muito voluntarioso. Eles acabaram improvisando o Piazza de quarto zagueiro, porque o Dias sequer foi convocado, né? Ficou... Acho que ele tinha até problema de depressão também, além de coração e tal. Ficou complicada. Aliás, no jogo contra a Romênia, né? Que nem o Rivellini nem o Gerson, os dois não puderam jogar. Aí o que o Zagallo fez? O Zagallo voltou com o Piazza no meio-campo e colocou o Fontana. E é interessante, você ouve a narração desse jogo pelo rádio, o que eles falam mal do Fontana. Fontana tinha que aprontar mais uma, não sei o quê. E foi o único jogo que ele acabou entrando, né? Porque não teve jeito, né? Não teve jeito porque nem o Gerson nem o Rivellini não jogaram. Acho que nesse jogo também jogou o ele entra durante o jogo e fez uma grande partida. Que jogo, Zé Fernando? O Paulo César Caju, né? O famoso Paulo César Caju. Romênia, deixa eu escalar. Eu tenho aqui a escalação aqui, ó. Félix, Carlos, Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. Aí saiu o Everaldo, acho que entrou Fontana. Isso. Aí depois Clodoaldo saiu, entrou Paulo César, Jairzinho, Tostão e Pelé. Tá, deixa eu entender aqui, que a substituição é o seguinte. Félix, o Brasil entrou com Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo. Fontana, Clodoaldo, Paulo César, Jairzinho, Tostão e Pelé. Na zaga aqui, na verdade, é Piazza, Brito e Fontana e lateral esquerdo Everaldo. Aí o Everaldo sai aos 60, entra Marco Antônio, e o Clodoaldo sai aos 74, entra o Edu, Zé Fernando. Mas o Caju não jogou essa partida? Jogou. Paulo César Caju, Paulo César, 18. O Caju. Foi uma grande partida, hein? Embora que aqui em São Paulo não se podia falar bem dele, era proibido falar bem dele. Ele fez uma grande partida, gente. Eu acho que ele foi o melhor em campo nesse jogo aí. O Caju, só pra gente fechar, viu, Vander? O Caju era o primeiro reserva da seleção de 70. Porque ele jogou inteiras partidas. Ele jogou inteira a partida contra a Inglaterra, ele faz um belo jogo contra a Inglaterra e faz um belo jogo contra a Romênia também. Mas ele entra em outros jogos. Ele entrou um pouco contra a própria Tchecoslováquia. Enfim, ele era o jogador que garantia. O 12º jogador. Ele era, exatamente. Ele foi o 12º jogador da seleção de 1970. Sem dúvida alguma, o Paulo César Caju. Já que você falou, viu, eu não perco a mania. Wander, sem querer interromper. Não, pode falar. Para mim, o grande gol foi aquele da Inglaterra, viu? Eu acho um gol sensacional. Toda uma jogada de um lado, aquela virada de bola. Não tenha dúvida que o quarto gol é um golaço também, mas grande gol dessa Copa, acho que foi aquele, na minha modesta opinião. E na minha modesta opinião, o gol da Copa do Brasil na Copa de 70 foi um empate contra o Uruguai do Clodoaldo no final do primeiro tempo. Acho que se não empata aquele jogo ali, aquele fantasma do Maracanã 70, tava apavorando a gente, né, Tiago? Tiago, você contou a curiosidade lá do Leônidas no jogo contra o Uruguai? Sim, você fala no livro, não? Falo. Há uma provocação nas cabines de imprensa, né? Isso. E o Leônidas chegou a sair nas vias de fato, que ele era provocado pelos jornalistas uruguaios, né? Tanto é que se vocês ouvirem aí a narração do jogo pelo rádio, né, com o Fiore Gigliotti, o Fiore ele cita o clima tenso nas cabines, mas ele cita que torcedores, daí eu também não sabia, eu fiquei sabendo ouvindo a narração. Ele diz que torcedores ofenderam também a imprensa brasileira naquele dia, né? O próprio Fiore fala, eles não são imprensa, eles são torcedores, eles vieram aqui para nos agredir. É muito interessante ouvir essas narrações, porque você faz uma viagem no tempo, né? Então, o Fiore, que narrou o segundo tempo lá do jogo Brasil contra o Uruguai, ele cita muito, né, esse clima muito tenso daquela partida que revivia, né, o jogo decisivo da Copa de 50, quando o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1. Ó, só para fechar aqui, ó, só o Zé Fernando, é mania de ficar buscando as coisas aqui. Brasil e Tchecoslováquia, o Paulo César Caju, ele entrou 62 no lugar do Gerson. Aí Brasil e Inglaterra, ele jogou titular.
Depois, Brasil e Romênia. Ele jogou titular. Ele entrou contra o Peru também. Depois, fase semifinal, quartas e final, contra o Peru. Ele entra aos 67 minutos no lugar do Gerson. Aí, contra o Uruguai. Contra o Uruguai ele não tá aqui, viu? Não. Contra o Uruguai não tá. E depois ele vai jogar a grande final. Aí o Brasil não mudou, não teve nenhuma alteração na final. Que coisa, hein? Impressionante. O Brasil também não alterou contra o Uruguai, Vander. Pode checar aí, mas o Brasil também não altera contra o Uruguai e não altera contra a Itália. Isso é muito curioso, né? Isso é maravilha, essa história.